Então, senhores e senhoras, agradecemos penhoradamente a você que tem estado conosco, participando desse estudo da Bíblia, a Palavra de Deus. Cada semana temos um tema, e esses temas são calcados na Bíblia, na Palavra de Deus. Obrigado por acessar o nosso canal e também falar dele a outras pessoas, recomendá-lo, a fim de que você possa também estar colaborando com seus amigos, parentes, para o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos meditar num tema hoje que às vezes falamos até sem saber o seu significado. Quem nunca ouviu, por exemplo, alguém está conversando e assim sem mais, sem menos, usa a expressão misericórdia, misericórdia. Mas o que é misericórdia? Não é? Qual o sentido dessa palavra tão profunda na vida do ser humano? Jesus nos dá um exemplo, muitos exemplos, mas vamos focar hoje um exemplo muito profundo de misericórdia. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versos 4 e 5. A história toda está no capítulo 8. Vamos ver apenas 2 versículos e pensar algumas ideias desses 2 versículos. Veamos a palavra de Deus. A Bíblia diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Verso 4. E disse Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Verso 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? No dia anterior, Jesus estava em Jerusalém e criou-se uma discussão muito grande sobre quem era Jesus. Ele era o Messias, era um profeta. Entre o povo houve essa discussão. Jesus estava na festa dos tabernáculos e dali Jesus saiu, era já noite, e foi para o Monte das Oliveiras. Pernoitou lá e de madrugada ele saiu, era bem próximo o local, e foi para o templo, ali no centro de Jerusalém. E novamente ele estava ali ensinando as pessoas, conversando com as pessoas. O ministério de Jesus era esse. E de repente, os escribas e fariseus chegam onde Jesus estava, no meio de todo mundo, com uma mulher, diziam eles, que foi flagrada em adultério, isto é, no ato sexual. E aqueles homens disseram a Jesus o seguinte: Senhor, a lei manda que essa mulher seja apedrejada. Notem bem que levam só a mulher, não levam o homem. Mas a lei de Moisés dizia que tanto o homem quanto a mulher que fossem flagrados de adultério fossem apedrejados. Mas eles levam só a mulher. E então a Bíblia diz que Jesus se portou, se consertou e começou a escrever na areia, na terra ali onde ele estava. E aqueles homens começaram a insistir com Jesus. Eles queriam pegar Jesus numa falta. Eles planejaram uma armadilha para Jesus. Por quê? Se Jesus dissesse: olha, pode apedrejar porque a lei manda que ela seja apedrejada,
eles entregariam Jesus aos representantes de Roma, porque o judeu não poderia, em hipótese alguma, matar ninguém. Roma podia, os judeus não, os romanos podiam, mas os judeus não podiam matar ninguém. Se eles dissessem não, olha só, se eles dissessem não, eles o acusariam dele estar quebrando a lei de Moisés, né? Olha só a armadilha, a arapuca que eles preparavam para Jesus. Mas Jesus, ele é Deus. Jesus, ele tem todas as saídas para todas as encruzilhadas que o homem pensa que pode colocar Jesus. Jesus, então, começa a escrever com o seu dedo na areia. E eles insistiram, mais e mais. Pelo menos 2 vezes, o texto diz, eles insistiram, querendo que Jesus desse uma solução para aquela mulher. Ao passo que Jesus escreve na areia, a Bíblia diz que do mais novo até o mais velho e vice-versa, começam a sair. Começam a sair. A Bíblia não diz o que Jesus estava escrevendo ali na terra, na areia. A Bíblia não diz. Mas eu faço uma dedução, uma conclusão minha. Se a Bíblia não diz, eu posso fazer qualquer conclusão, né? De que quando aqueles homens começam a sair, deixar Jesus sozinho escrevendo na areia, Jesus estava escrevendo os pecados, as falhas daqueles homens. Quiçá, até algum adultério também que eles tinham praticado. Jesus, na sua sapiência, mostra aqueles homens que ele é Deus. Mas Jesus vai então dizer para aquela mulher, todos foram embora? Só você está aqui? Ninguém te condenou? E Jesus disse, olha, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vá, volte para a sua casa e não faças mais isto. Não procedas dessa maneira. Foi a recomendação de Jesus àquela mulher. Jesus teve misericórdia daquela mulher. Misericórdia é isto. É solidariedade para com os que sofrem. Solidariedade para com aqueles que caem em desgraça. Solidariedade para com aquela pessoa que está passando por provações e privações na sua vida. Isso é misericórdia. Ai de nós, ai de mim, se Deus não tivesse misericórdia de nós. Estaríamos todos perdidos. Estaríamos todos fadados à tristeza de viver eternamente longe de Deus e longe de qualquer ser que nós amamos, se não fosse a misericórdia de Deus. Jesus não condenou aquela mulher, mas deu a ela uma oportunidade. Vá para casa e não proceda mais dessa maneira. Jesus hoje dá a cada um de nós uma oportunidade, porque Ele é um Deus misericordioso. É um Deus que nos dá chances, tantas chances, mas Ele quer que nós nos arrependamos, que voltemos à sua palavra, que voltemos a ter uma vida pura diante dele. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, mas Jesus hoje, Ele tem misericórdia de você e conclama a você e pede a você que você deixe a vida que está levando, a vida de pecado, a vida de desobediência, a vida de ingratidão, e volte para Ele e seja grato a Ele pelos benefícios e pelos malefícios que você deixou de praticar, porque você aceitou a misericórdia de Deus em sua vida.
Que Deus nos abençoe. Que sejamos misericordiosos para com os outros também. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, que apesar das nossas faltas, apesar de estarmos sempre envolvidos com atitudes que desagradam ao Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que nos perdoa, é um Deus que quer que volvamos ao caminho certo e sejamos sempre em comunhão com o Senhor. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.